Fala pessoal, beleza? Bom, queria, antes de começar o vídeo aqui, dar uma explicação para vocês porque que a gente parou de postar os vídeos, né? Já tem 2 anos aí, praticamente, que a gente não mexe com essa parte dos vídeos aí do canal, porque a vida mudou, a gente faz isso por hobby, né? E a gente já gravou esse conteúdo todo aí do Opala, tá aqui já montado, Opalão. Mas é difícil, a gente tem pouco tempo para editar, mas tem homenagem a um camarada que postou aí um comentário cobrando a gente aí. Eu fiz questão, vou pegar pessoalmente e editar alguns vídeos aí para soltar pra galera. Beleza? Porque realmente é um conteúdo que não tem muito no YouTube aí. A gente faz por hobby, não compensa a gente pagar alguém para editar, né? Nem é monetizado o nosso canal. É mais para compartilhar aí, para poder ver os opalões andando e acelerando na frente dos carros de plástico aí, né? Bom, então nós vamos inverter a ordem aí, que na verdade não começou as modificações pelo amortecedor, mas eu acho que pelos comentários aí o pessoal está querendo bastante a parte dos amortecedores, né? Então vamos falar primeiro sobre isso. O primeiro vídeo que nós vamos postar agora, vamos tentar postar isso que a gente já gravou aí, pelo menos para voltar a movimentar o canal aí, né? Então vamos lá, pessoal. O balão aí tá quase pronto já para receber o 6ão, receber as melhorias aí de suspensão, freio, o diferencial tá quase pronto já. Agora tô querendo pintar as partes que são pretas da suspensão, o diferencial, a canga até já tá pintadinha aqui. Acabou que eu mandei fazer, até o Gustavo que faz os motores pra mim, ele pegou e fez a canga pra mim, que eu tomei sem tempo. Mas agora eu vou ter que pintar o resto da suspensão, acabar com a hard, essas outras coisas, e os próprios amortecedores, eles estão até bonitinhos. Mas eu vou pintar, vai ficar bonitinho. E antes, é claro que nós vamos endurecer eles, né? Então, trocamos o amortecedor do Peugeotzinho aí, ó. E uma coisa que eu achei curiosa, que veio aqui o guiazinho dele, do amortecedor, uma explicação aqui, ó, é para descarte na verdade, mas eu acredito que seja o mesmo fundamento de você drenar, que é o que a gente precisa de fazer para endurecer. Qual que é o procedimento aqui? Nós vamos drenar o óleo velho dele, mesmo o óleo original, com o tempo o pessoal recondiciona, troca, porque ele vai chocando partícula com partícula, então ele vai afinando o óleo com o tempo. Isso aí não sei o que estou dizendo, né? Isso aí já é qualquer especialista em amortecedor vai poder falar isso para vocês. Ele vai afinando com o uso, com o tempo. Então, por exemplo, ele já está com uma viscosidade menor do que quando ele sai original, provavelmente. Então, vamos supor, o amortecedor desses originais aí, certamente vai ser menos do que 10W a viscosidade dele. Eles têm a viscosidade, ó, medida em W, como se fosse o óleo de motor, só que o óleo de motor ele é multiviscoso, então ele tem 2 viscosidades relacionadas à temperatura. E esses de amortecedores normalmente têm uma viscosidade só. Então a gente tem aqui a escala de dureza relacionada à viscosidade. Esse aqui é um 20W, ele é heavy já. Ele é um óleo assim que ele já é duro, mas não é dos mais duros. Por que é bom você comprar o óleo certinho para amortecedor? Ele já tem uma resistência melhor ao calor, né? Ele já é mais específico para esse tipo de uso. Não é muito barato, mas é melhor do que você ter que fazer o serviço de novo. Por exemplo, óleo de motor nem cogita, que é bem diferente. Então, eu vou aproveitar. Isso aí eu já vi também esse procedimento em vários outras fontes, por exemplo, até no exterior, não é eu que estou inventando isso hoje não. O pessoal faz muito essa técnica de drenar, faz um furo, por exemplo, tem que ser aqui embaixo, né? Aí você bombeia, o amortecedor drena o fluido antigo e você injeta um fluido novinho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o mesmo tanto de óleo que a gente tirou, por isso que a gente precisa de um recipiente graduado aqui. Vamos precisar de uma furadeira para poder tirar o óleo velho. E como a gente vai precisar de tampar o óleo novo, o buraco novo, o buraco que a gente vai fazer para colocar o óleo novo, a gente tem que, antes de furar com a furadeira, a gente tem que raspar o metal, né? Porque não vai pegar bem com a tinta, a solda. Principalmente a minha solda aqui, que é uma solda elétrica. Essa aqui tá escrito MIG aí, mas não é MIG não. Não sei como é que chama esse tipo de solda aí, mas ela não tem gás, então não é MIG. Mas para isso aí acho que ela vai cumprir a missão bem. Aí eu aproveitei esse manual do Peugeot, ele já traz uma especificação aqui, ó. Para você drenar um amortecedor de óleo, teoricamente, você vai prender ele à amostra, abrir ele, e você vai contar 20 milímetros da solda inferior aqui da parte inferior, e fazer um furo de 10 milímetros com uma broca de 3 milímetros de diâmetro. Então aqui a gente tem essa broquinha 3, eu vou ver se vai ficar bom com essa de 3, senão eu tenho essa outra aqui, ela é 3,16 em polegada. Ela equivale mais ou menos a 4,5 milímetros, mais ou menos, 4,7. E aí, para injetar o óleo novo, eu peguei uma seringa dessa que você compra de farmácia. Comprei uma grande, 60 ml, para poder facilitar o nosso trabalho, que deve ter mais ou menos uns 200 ml cada um.
pelo menos. E aí, como ela é muito grande aqui pro buraco, eu botei uma borrachinha, que eu achei aqui na garagem, uma capinha de borracha, com uma abraçadeira e fiz um buraquinho, para poder ela vedar ali na hora que eu for injetar, para não perder o fluido e não atrapalhar a medição, né, do que eu vou estar colocando. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu vou medir esses 2 milímetros aqui da parte inferior, ou melhor, 20 milímetros, né, são 2 centímetros. Então vai ser, vamos supor, se for abaixo da solda aqui, vai ser aqui, ó, entre esse escrito aqui Brasil e essa indústria brasileira e esse 12 aqui. No caso dos dianteiros, né? Depois vamos fazer os traseiros. Esse tá bom, já. Fazendo outro também. Vamos lá, prender aqui na moça. Vou seguir, né, o padrãozinho do manual do Peugeot. É um guia até da própria KYB, que é uma marca referência de amortecedor. Então, se eles mandam fazer assim, não deve ter muito erro, né? Vou furar com ele para cima para ele não extravasar. Não vou apertar demais, que ele pode amassar aqui a carcaça dele e atrapalhar o funcionamento depois. Tá bem esticado. Vou colocar a bloca 3 mm para fazer o furo, porque ele até fala em 5 mm, mas a de 5 mm seria um amortecedor com gás. Aqui no caso é um amortecedor só óleo, né? Do Apollo a gás eu não sei o procedimento certinho não, pessoal, não façam no a gás não, porque aí deve ter alguma diferença certamente no procedimento, até para poder você refazer ele depois. E é importante que o amortecedor seja bom também, não esteja vazando, nem nada do tipo, porque senão você vai dar dinheiro fora. A não ser que você vá trocar as bulbas, fazer uma revisão completa, eu só vou endurecer mesmo. Aqui no sistema de rotação, a broca de metal, eu gosto de... A gente teve um pequeno erro de filmagem aqui, escorregou, mas eu vou até evoluir a técnica aqui, prender com um paninho, para não correr o risco de amassar muito aqui, estragar a carcaça dele, porque ela vai ser importante pra gente depois. Por isso que até que teve esse erro, não apertei muito, ele escorreu muito. E a ideia é essa, apertar o mínimo possível mesmo. Bom limpando para não deixar aí limalha lá pra dentro, né? Pode atrapalhar depois o retentor, estragar o amortecedor. Bom, está furado. Então agora que eu soltei ele aqui, vamos ver quanto que ele tem de óleo dentro. Então, deixa eu ver aqui. Você vai bombeando ele. Um pouquinho mais distante. Não, é só pra pegar o momento que eu tô fazendo ele saindo embaixo. Você vai bombeando ele, abrindo e fechando. E o óleo vai saindo lá embaixo. É um óleo, ele é bem pouco viscoso originalmente. E varia muito a quantidade de amortecedor para amortecedor. Esse aqui é um amortecedor pequeno, deve ter pouco óleo. Vamos ver. Até agora ele já deu ali uns 100 ml. Você tem que ir fazendo isso até ele drenar totalmente. Está saindo bastante.
cheirinho não é bom não. Estamos terminando de drenar o primeiro. Tá dando aqui em torno de 150 ml. É claro que sempre fica um pouquinho ali e perde um pouquinho que vai agarrar na lateral do... saindo, agarra no próprio amortecedor aqui na garrafa. Então vamos considerar como 150. Inclusive eu vou drenar esse outro aqui que eu já furei, que é o dianteiro. Vou drenar os dois e fazer a média mais ou menos, né? Só para ter certeza. Vai que algum vazou alguma coisa, né? Mas deve ser isso mesmo, 150, já que ele é pequeno. E a gente vai ter que colocar também depois 150 de volta. Bom, então considerando alguma perdazinha, é praticamente 300 ml, os dois da frente. Vou anotar aqui para não esquecer. Vocês estão vendo o vídeo, mas facilita aqui, ó. Dianteiro, em torno de 150 ml cada um. É importante descartar, né, o óleo no lugar certo. Aqui a gente bota nessas garrafas. Se o óleo velho não vão usar, a gente coloca nessas garrafas e depois a gente descarta nos postos de combustível. Eles têm um descarte adequado e tal. Isso aqui não pode jogar no ralo não, hein, pessoal, que é crime ambiental. Tem que dar o descarte certinho. Agora os traseiros, como ele tem esse abaulado aqui, imagino que aqui tem alguma válvula, alguma coisa, logicamente não seria legal furar aqui. Então eu contei a partir dessa, onde ele começa a ficar mais largo aqui, para dar uma folguinha. O mesmo procedimento dos dianteiros. Ele tem até uma certa resistência em puxar já, porque eles estão bons. Mas eu quero ver depois como é que vai ficar com óleo novo. Porque a principal ação do amortecedor aqui vai ser segurar a mola quando ela quiser abrir, né? Então, ele tem que ter uma resistência boa, principalmente nesse movimento aqui de abrir. É claro que fechando também, se você der uma resistência, é bom. Vai melhorar ainda mais a firmeza do carro. Aí o traseiro, só um, já deu em torno de 270 ml, mais ou menos, 275, quase o dobro do dianteiro. Isso também, se for ver aqui, ele é mais largo e mais comprido, né? Terminei os traseiros agora de drenar, deu quase 550. Aquilo mais ou menos 275 cada um. Vai dar aí, considerando as perdas ali que escorre um pouquinho na mesa, um pouquinho no balde, um pouquinho ainda sai aqui, né? Depois fica escorrendo. Então vamos lá, agora para encher de novo. Vamos abrir o óleo novo. Coletando com a seringa. Vou colocar de 50 em 50 para facilitar. Então, vamos lá. Bom, deixa eu aberto no dianteiro. Ou melhor, acho que eu vou colocar com ele fechado. Eu vou abrir. Vamos ver o que dá. Pressionar aqui. Acho que vai ser inevitável tornar um pouquinho, considerando a perda. Eu botei um pouquinho mais do que 50 ml. Então acredito que tenha compensado um pouco. Vou colocar até um pouco mais no próximo. Vamos
que vai entornar um pouquinho. Mas depois que eu acertei ele, o buraquinho, eu vi que ele fica fácil. É mais acertar esse buraquinho. Beleza. 100 ml. Bom, já fiz 2 dianteiros e um traseiro. Vamos pro último traseiro. Deu pra ver que faz um pouquinho de bagunça. O macete é acertar bem certinho aqui o buraquinho. Ou então se tiver uma agulha deve ser melhor. Um time aqui vai assim mesmo. Mas ele vai bem. Então vou colocar aqui também, no caso 275 ml mais ou menos. No final você pode até tampar com o dedo para não fazer muito. Sempre escorre um pouquinho aqui. E dar uma bombeada nele para ele poder circular ali. O óleo é uma boa também. Facilita. Principalmente nos últimos ml, que às vezes ele enche ali essa parte externa do reservatório. Bom, agora vamos soldar. O importante aqui tá bem limpinho, sequinho, descontaminado. Usar a máscara, né? Limpar a máscara, não o lugar que você passou no olho, mas o outro pedaço limpo. Enxergar o que a gente vai soldar. Eu vou botar aqui, essa máquina é meio fraquinha, vou botar ela na potência máxima para garantir que vai penetrar a solda aqui. Aqui para soldar depois, a gente pode colocar uma cabecinha de prego. Corta o prego, né? Logicamente para ficar bem curtinho. Assim. E depois você dá um pontinho de solda em volta, para não ficar soldando o buraco inteiro, é mais fácil assim. Bom, então tá aí, estão prontos os amortecedores. Vou fazer umas considerações sobre a viscosidade aqui. Já falei mais ou menos, esse aqui é um 20W, né? Os originais são em torno de 10W. E a parte legal que esses óleos você pode misturar eles. Por exemplo, você quer chegar em 15W, você pode não achar um 15W, você acha um 10 e um 20, você pode misturar. E você vai conseguir fazer a proporção para chegar na viscosidade que você quer. Então, por exemplo, 30W seria um carro de corrida, 20W um carro de rua mais firme, ou no caso aqui de moto também, serve para moto também. E 10W conforto, por exemplo, entre 5 e 10. Ó, já tá fechadinho, vedadinho, não vazou nada. Claro que não foi fácil, né? E ficou bem. Ficou bem duro. Na mão assim. É bem difícil de abrir ele. Ele até vai, mas não é fácil não. Bom, como eu disse no início do vídeo, já se passou um tempo grande aí desde que a gente filmou os vídeos. E é bom porque eu posso trazer para vocês o resultado, né? Assim, minha opinião, depois de mais de um ano rodando com o carro pronto, apesar de não ter testado ele oficialmente no Track Day, já fizemos outros testes, ainda não tivemos a oportunidade de testar no Track Day em si. Mas, olha, os amortecedores, né, que é o vídeo de hoje, vou fazer assim, vou botar todo o meu peso do corpo em cima aqui, ó. Você praticamente não consegue mexer o carro, né? Na traseira, eu acho que ficou perfeito. Não mexeria. Na dianteira, ficou muito bom também. Você não consegue botar o peso do corpo todo. Você praticamente não consegue mexer a suspensão do carro. Então, assim, ficou muito bom. Na dianteira, eu acho que eu colocaria ainda um óleo um pouco mais grosso ainda. Se eu usei um 20W, eu acho que eu usaria. Por quê? Porque esse carro está com a mola mais dura. Trocamos as molas, vocês vão ver nos vídeos, acho que já mostramos aí na apresentação. Ele está com as molas mais duras, então o amortecedor, qual que é a função principal dele? Segurar para a mola não abrir de uma vez só. Nesse sentido, eu acho que eu botaria talvez um 25W para essas molas que eu estou usando aqui.
né? Mas ó, tá vendo? E ainda que você consiga abaixar um pouquinho, ele para, ele não balança. Se você consegue abaixar um dedo e ele volta e para. Esse aqui, por exemplo, tá com as molas originais, então olha só a diferença. Com as molas e amortecedores originais, né? Não chegamos a endurecer. Acho até que eu faria isso, porque... Ó, vamos ver. Ó, olha a diferença. É muito grande a diferença. E é claro, esse carro aqui tá com um amortecedor novinho também, os 4, só que original. Eu acho que, tendo um carro original, eu acho que endurecer um pouquinho o amortecedor é legal. Bom, então para fechar o papo aí sobre suspensão, vocês vão ver que apesar de estar com mola esportiva, ele não tá tão baixo assim. Por quê? Eu mantive a altura original das molas que veio, como elas são muito duras, ele fica assim, quase na altura original quando ela vem. Um pouco mais baixo. Eu tirei meio L desse aqui, para poder o carro ficar reto. Ele estava com a frente mais baixa do que a traseira. Então depois vocês olham de vocês original aí, tá vendo? Fica legal porque, igual na frente, já vem margeando aqui o pneu com a caixa de roda. Na traseira também, você dá um grauzinho, ele já fica legal. Aqui onde eu moro, vocês vão ver aqui, né? A estrada são umas pedrinhas, calçamento ali na rua, então tem pode quebra-mola. Não dá pra ficar com o carro muito baixo. Então tem essa limitação, a não ser que eu tenha que carregar de guincho, alguma coisa assim, mas aí a praticidade que vai perder eu acho que não compensa. Mas mesmo assim, eu acho que ficou muito bom. Porque ele dessa forma, ele tá assim, não tá tão baixo, ele dá uma raspadinha no dimensionado, raspa um pouquinho na hora de passar nos quebra-molas ali, os mais agressivos, mas não raspa na rua, né? E ele ficou muito estável, é muita diferença. Esse Opala, com essa suspensão, amortecedor mais duro. A gente tem a base estabilizadora do 92 na frente, que também é mais grossa. Buchas de MOPU na traseira. Na dianteira eu optei por não usar, tá? As de MOPU eu estou usando as buchas de borracha mesmo, eu vou explicar por quê. Porque o Opala precisa disso se você usa ele na rua, porque senão ele vai trincar a longarina. Eu estava usando o outro, talvez por estar com a mola cortada também, sem curso. Ele começou a querer dar um trinco na longarina, eu já reparei, antes de ir pra frente. Mas também já tirei, porque essas são muito boas. O cara que mora numa cidade com asfalto bom, ou não usa o carro aí no dia a dia, né, etc. Assim, não que eu use no dia a dia, mas aqui onde eu moro eu tenho que sair todo dia, tem muito buraco ali também na rua, logo que passa ali do calçamento ali, né, das pedrinhas, então a suspensão vai sofrer demais. Só que assim ele já ficou muito estável na estrada. Assim, hoje o que eu preciso fazer aqui para poder ter um carro legal de chão para curvar? Talvez mais um grauzinho na cambagem dianteira e pneu, porque estou usando pneu aqui que não é nem um pouco condizente. Talvez uma roda mais larga, porque essa roda eu achei muito bonita e ela é muito leve, essas rodas. Então é isso aí. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí a aprender como é que faz esse endurecimento dos amortecedores. Tem outras técnicas também. Tampa uns buraquinhos que ele tem de dentro, mas aí você tem que cortar o amortecedor. Essa eu acho que é a forma mais eficiente e simples de fazer, porque você mantém o funcionamento dele original, só que mais firme, né? Então você não altera as características de projeto do amortecedor, e é relativamente fácil de fazer e não é muito caro também. Então é isso aí, a gente vai postando os vídeos na medida do possível, e o projeto ficou muito bom. Não está 100% finalizado ainda, mas ele já está assim, muito legal mesmo.